Olá pessoal, tudo bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar como você pode provar a sua união estável com o seu companheiro, com a sua companheira, para estar recebendo a pensão por morte do INSS. Sim, você que tem um relacionamento sério aí há mais de 2 anos, pode ser que seja já uma união estável. E se o seu companheiro e sua companheira faleceu, você pode ter direito à pensão por morte. Hoje, então, nós vamos falar de como se prova a união estável para se conseguir a pensão por morte do INSS. Então, pessoal, quem estava num relacionamento sério com um segurado, um aposentado que morreu, ela pode ter direito à pensão por morte do INSS. Mas, para isso é preciso apresentar algumas provas para o INSS, provas desta união estável, de que pelo menos esse relacionamento já existia no mínimo há 2 anos, antes do falecimento do segurado ou da segurada. Então, vamos deixar bem claro aqui, pelo menos 2 anos antes do falecimento do segurado ou da segurada. Dentre os documentos que você pode estar apresentando para fazer essa prova de união estável, para receber a pensão, estão a escritura pública de união estável, né? Mas a legislação, pessoal, é importante trazer aqui, ela obriga ainda que o segurado apresente mais um comprovante além da escritura pública de união estável. Olha que importante dica aí. Comprovante esse de que o casal vivia junto, né? Que eles conviviam mesmo, que eles eram um casal, como se fosse marido e mulher, mas que não tinha a certidão de casamento, que é a famosa união estável. Alguns exemplos de provas que podem, documentais que podem comprovar essa união estável, são comprovantes de endereço em comum, no nome das duas pessoas, né? Cartão de crédito, né? Do qual um é titular, o outro é dependente. Procuração em nome do cônjuge, da esposa, do esposo que ficou vivo. Além do que? De declaração de imposto de renda, onde um conste como dependente do outro. E importante também, até a documentação do hospital ou do plano de saúde, caso de internação e tratamentos. Então a gente vê aqui que tem bastante coisa que pode estar se provando essa união estável. Ainda também, pessoal, é possível comprovar essa união por meio de fotos. Não só por fotos, tá, pessoal? Juntando bastante documentos desses que eu dei como exemplo para vocês, pode-se acrescentar também fotos. Por quê? Porque se algum motivo o viúvo ou a viúva não conseguir provar, a foto ela pode sim ajudar, né? E que tipo de prova ela é? Prova que vocês conviviam como se fosse um companheiro, companheira, casado fosse, se tinha um núcleo familiar, se vocês constituíam uma família, né? E também apresentar testemunhas. Muito importante você também, para estar provando essa união estável, é apresentar testemunhas. Mas, caso você que for pedir esse benefício não tiver um documento, se não tiver documento nenhum, tiver só testemunha, não é possível você fazer o pedido de pensão por morte. A legislação determina que não dá para fazer só com testemunhas o pedido de pensão por morte, para evitar fraude, né, pessoal? Tem muita gente que faz fraude aí dizendo que vivia junto, que era companheiro e na verdade não era. Então por isso tem que ter prova documental. Outro ponto importante trazer aqui, se não tiver as duas provas documentais, tem que fazer uma prova testemunhal solicitando o quê? Uma justificação administrativa lá no INSS, com no mínimo 3 testemunhas. Mas no caso tenha duas provas documentais, é suficiente para você já dar entrada no pedido, ok? Então, se você não tiver prova
documental, você tem que fazer uma justificação administrativa com no mínimo 3 testemunhas. O que eu aconselho a vocês é sempre juntar prova documental, porque o INSS é muito rigoroso com essas provas testemunhais. Então, para você estar provando a união estável, vamos repassar aqui para ficar bem claro, para você não ter problema. O INSS ele vai pedir provas de que o casal estava junto de pelo menos 2 anos antes da morte do segurado que vai deixar a pensão por morte. Também serão necessárias pelo menos 2 provas documentais só para solicitar a pensão por morte. E aí, né? Quais os documentos que podem ser apresentados? Vamos lá. Certidão de nascimento, de filho que tiver em comum, certidão de casamento religioso, declaração de imposto de renda, em que um conste como dependente do outro, testamento, se tiver algum testamento, alguém deixou, a famosa declaração que a gente falou bastante aqui no vídeo, feito lá por tabelião, prova de mesmo domicílio, que mais também? Conta bancária conjunta. Olha que ponto interessante também. Pode ser usado como prova. Registro em associação de qualquer natureza. Lá num clube, por exemplo, onde conste que o cônjuge, que o parceiro, que o companheiro sobrevivente era dependente do outro, né? Outra prova aqui interessante, anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. Sim, porque a empresa faz lá a ficha de empregados e coloca os dependentes do funcionário. E aí pode estar o nome do cônjuge sobrevivente, né, do companheiro, da companheira sobrevivente, e aí isso é uma prova dessa união estável. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se, inscreva-se, assine, ative o sininho de notificações e também deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, seus contatos de WhatsApp, que é muito importante e pode estar ajudando uma pessoa a conseguir um direito que ele já tem e ele não sabe. Ok? Pessoal, muitíssimo obrigado por participarem do vídeo até aqui. Eu os aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.